Escorpião, seja muito bem-vindo ao Vesa Tarô. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de novembro. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos, todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Escorpião, por favor. Metatron e Sandalfon, conexão sagrada, sincronicidade, conexão divina, compreendendo lições. Aqui é muito provável que estejamos falando, olha, o vaso sagrado Maria Madalena, comandante Astar, tá bem querendo aparecer, foi ele quem caiu aquela hora, e eu voltei. Lakshmi Ganesha, prosperidade, vibração de prosperidade, você está atraindo riqueza, saúde, riqueza e felicidade. Então aqui, Hanuman, guerreiro devotado, Gaia, diretor divino, confia no processo. Aqui são duas energias em uma carta, duas energias em outra. A gente pode realmente estar falando aí sobre relacionamentos amorosos ou qualquer outro tipo de parceria. Aqui vem como aliança. Sabe o que veio pra mim? Que é como se alguém tivesse vindo aí até você, trazendo presentes. Esses presentes, eles não necessariamente serão presentes, objetos, né, roupas, joias, como a gente vê aqui na carta de Ganesha, mas pode me falar sobre a própria vinda dessa pessoa representando um presente, sabe? As experiências do dia a dia, tudo que vocês tiverem de viver, tudo que vocês tiverem que viver sendo um presente para você. Mas aqui houve um negócio de presentes caros. Eu não sei se essa pessoa ela tem intenção de te presentear com coisas caras. Sobre o que exatamente estamos falando aqui? A regeneração. Aqui é algo do passado, tá? O 6 de copas. Arrependimento, solidão. Ah, entendi. O patrimônio. Ó. Aqui é bem provável que estejamos falando realmente sobre presentes físicos, né? Não apenas experiências. A conjectura e a aliança novamente. Pode ser que essa pessoa ela tenha saído da sua vida, Escorpião. Engraçado, porque tem algumas pessoas que consideram a carta do julgamento como energia de Escorpião. E ela tá aqui, a solidão, Escorpião, lavrador. Aqui é como se essa pessoa ela tivesse dado fim, colocado um ponto final aqui em algum relacionamento. Só que eu sinto que essa pessoa ela não esteve feliz durante esse tempo em que ficou longe de você. E é provável que você também não. O que mais a gente pode saber aqui? Na verdade, eu tô sentindo pra eu tirar, ó, a justiça. Aqui vem um reequilíbrio, tá? Pode ser alguém que volta reequilibrado, ou equilibrado, né? Se essa pessoa ela nunca foi equilibrada. Ou pode me falar aqui do equilíbrio de alguma situação. A chave no fundo do deck. Sobre o que exatamente estamos falando aqui? Metatron, Sandalfon, Lakshmi e Ganesha. Cegonha querendo sair aqui. E ela saiu. É bem provável até que vocês... dama. Tá. Sabe quando você vai nessas lojas que eles não priorizam apenas a venda do produto, mas eles querem trazer uma ideia de que você aproveite a experiência, que você tenha uma imersão numa experiência, numa venda, numa compra, né, no caso. E aqui é como se alguém quisesse trazer esse mundo pra você, um mundo novo, sabe? Alguma novidade. Eu quero te dar experiências que talvez eu nunca tenha conseguido te dar. A lua. Clarificando aqui a conjectura. Realmente existem muitos sonhos aqui. Existem muitas fantasias, eu ouvi. Muitas coisas não ditas, não comunicadas. A gente tem a carta da carta aqui. Se não for esse o caso, de alguém especificamente trazendo algo pra você, aqui tá me falando, olha isso, gente, a chave em cima da cegonha.
Não sei se essa pessoa aqui, ela volta. Ó, a casa. Ai, gente. Aqui pode ser que alguém te convide pra morar junto. Tanto é que aqui existem duas cegonhas em um ninho. O ninho também representa lar. Então aqui é como se alguém tivesse esse sonho de morar junto com você, de construir uma família, de construir alguma estrutura. E essa chave aqui seria a chave da casa, né? Então, você não seria um mero convidado, você não seria um mero hóspede, você seria, juntamente comigo, o dono, né, dessa casa, dessa estrutura, desse lar. O que mais aqui? Aliança. Pode ser que... Gente, olha isso, aliança e aliança. Antes de eu cortar aqui. A criança, os lírios. Eita, que é um desejo antigo, tá? Muito, muito antigo. Um desejo desde quando essa pessoa era mais nova ou mais novo. E o caixão. Realmente, aqui vocês passaram por transformações profundas e claramente tá me falando aqui de alguma aliança que foi rompida, tá? De alguma conexão que foi rompida e agora ela volta. Alguma coisa aqui relacionada ao passado de vocês. As nuvens, a torre e os ratos. Pode ser que você nem sequer tenha compreendido na época em que essa finalização aqui aconteceu, porque a criança aqui tá me falando de inocência. A criança, ela desconhece muitas realidades. Então pode ser que você não tivesse malícia aqui pra entender exatamente o porquê que alguém tava terminando com você, o porquê que alguém tava terminando um casamento, tava terminando um namoro, tava terminando alguma conexão, sabe? Mas aqui tem alguma razão que ela ainda não foi revelada. A lua. Aqui pode ter partido, inclusive, de uma própria confusão emocional de alguém. Como se alguém, eu ouvi, quisesse solucionar algo através de um término, mas isso não saiu da forma como essa pessoa esperava. Exatamente, agora eu entendi também aqui a chave. Aqui é como se essa pessoa ela quisesse... Não é estranho isso? Eu vou solucionar algo terminando, mas quando na verdade existiam coisas aqui, emoções ainda que eu queria ter vivido. Isso faz sentido, gente? O 33 aqui duas vezes. Dê uma olhada no número 33, tá? Pode ser que espiritualmente tenha algum significado importante pra vocês. 46, 47. É isso, é estranho, né? O 8 aqui duas vezes também. O número 8 pode ser significativo pra vocês. E é engraçado, porque vem assim, 32, 33, 8, 8, 46, 47. É como se alguém tivesse tentado seguir uma ideia aqui que ela não deu certo. Meio que um plano, sabe? Primeiro eu faço aquele passo, 46, depois eu faço o passo 47, eu faço o passo 32, depois eu faço o passo 33, e alguma coisa aqui deu errado, deu muito errado. A verdade aqui é que existem coisas ainda que estão, que você não sabe, tá? Sobre alguém, sobre o relacionamento, sobre o término. Não sinto que sejam coisas ruins, na verdade, mas que podem ter deixado você aqui num estado de muita confusão, muito sofrimento. O que mais aqui a gente pode retirar dessa mensagem? O que mais nós podemos saber aqui? Ó, as de ouros no bloqueio. Julgamento. De novo julgamento, né? 3 de ouros. O número 3 bem forte pra vocês, tá? O número 3 no tarô é a Imperatriz, a Morte. Número 13. E a gente tem também aqui o número 13 com a criança. E de novo o número 3 com as copas agora. 10 de ouros. Julgamento. E 8 de ouros. Cara, isso aqui não foi fácil. 6 de paus, a justiça e o 4 de ouros. Algo que não foi fácil, tá? Foi muito difícil para ambas as pessoas que estão envolvidas aqui. Foram processos de transformação profundíssimos. Muito significativos. Aqui tinha uma coisa de roer os ossos, sabe? Como se a espiritualidade quisesse tirar tudo para deixar tudo muito bem limpo, muito bem
finalizado. E o 3 de ouros aqui pra mim vem como um trabalho de expansão, de crescimento. Seria preciso aqui que vocês conseguissem expandir o máximo. Em termos de conhecimento, em termos de energia, em termos de mentalidade. Então, assim, eu preciso que vocês absorvam o maior repertório que vocês puderem de experiências, porque isso vai servir para o futuro. Eu ouvi aqui que ainda existem muitas coisas não ditas, muitas coisas não reveladas para ambas as pessoas, tá? E tem a ver aqui com alguma questão espiritual, sobre respostas espirituais que ainda estão pendentes, e eu não sinto que elas virão agora. Existem coisas aqui que vocês só vão descobrir no caminhar de vocês. É óbvio, se você estiver disponível e essa pessoa estiver disponível, né, para essa volta, para essa reconexão. Eu também não posso falar, né, determinar nada aqui, porque eu sei que tem pessoas que chegam nos comentários e falam, nossa, mas eu não quero saber de um amor antigo, eu não quero saber disso. Então, assim, gente, absorva o que for pra vocês. Mas como aqui tá me falando muito claramente sobre a conexão que volta do passado, se você estiver aqui pra saber sobre o novo amor, não é pra você essa leitura, tá? Aliás, dificilmente aqui eu falo, né, sobre amores novos. Geralmente eu falo muito aqui sobre reconexões, realmente. 10 de espadas, rei de espadas e rainha de paus. Mãe Maria, encontro milagroso. Senti vontade aqui de puxar. Não tenha medo de ser poderoso. Nossa, engraçado, porque os olhos da Mãe Maria aqui me chamaram muita atenção. Pode ser que ou essa pessoa ela goste muito dos seus olhos, ou você goste muito dos olhos dessa pessoa. Rumi, conhecimento místico. Quebrando barreiras, experiência pessoal de Deus. Olha, tem alguma coisa muito forte aí que liga vocês, tá? E alguma coisa espiritual, é alguma energia, algum laço espiritual. Tá vendo? Quebrando barreiras. Aqui é como se vocês tivessem passado aqui por experiências muito dolorosas, muito dolorosas, muito difíceis, para quebrar essas barreiras, né? Para quebrar essas limitações. Então, por isso que eu falei, alcançar, conseguir construir o máximo de repertório que vocês pudessem, para que mais adiante tudo isso servisse para vocês. Faça as pazes com seus pensamentos e o seu mundo. Aqui existe um encaminhamento espiritual para que alguém consiga entrar em paz com seus pensamentos, tá? Existe muito suporte aqui espiritual para que alguém faça isso. Isis. E é de uma divindade feminina que vem isso aqui. O suporte que está sendo oferecido para alguém fazer as pazes com seus pensamentos, com seu mundo, com tudo aquilo que foi vivido, vem de uma entidade feminina, tá? Porque eu acredito que não é que uma entidade masculina não conseguiria dar esse suporte de acolhimento, mas as mulheres, elas são muito ligadas, a energia feminina, no caso, né, é muito ligada a essa questão de cuidado, de acalanto, de aconchego. Então, aqui é muito provável que tenha realmente uma energia feminina tentando dar um suporte para que alguém consiga superar alguma situação. Tem uma situação aqui que ela está sendo acompanhada muito de perto, tá? Alguém pode não enxergar, alguém pode não necessariamente sentir, mas existe muito suporte aqui para que alguém não caia, para que alguém não ceda, tá? De novo, julgamento, gente. Eu não tenho como falar outra coisa, não. 3 vezes, né? Em energias, em oráculos diferentes. Tem alguma coisa aí do passado que volta, mas assim, volta de uma forma muito forte. É uma conexão muito especial. E quando a gente fala aqui sobre esses pares, né? Dessas figuras espirituais, desses mestres divinos, geralmente, quando eles remetem a essa questão de conexão sagrada, tá falando aqui sobre almas afins, sobre almas gêmeas, né? Não sei como é que vocês costumam chamar. Almas gêmeas, almas afins, almas irmãs, enfim. Cavaleiro de Paus, uma relação muito espiritual, mas ó, a Rainha de Copas da cegonha. Mas aqui existe muito desejo, tá? Muito desejo. Muito desejo. E aqui também é um desejo que vem muito dessa Rainha de Copas. Energia de Câncer, Peixes ou Escorpião. Cavaleiro de Espadas. A Estrela. E o Nove. Então a gente teve Cavaleiro de Espadas, a Estrela e o Nove de Paus. Eu dei uma cortadinha aí, gente, no vídeo, porque o meu alarme tocou. Mas é isso. Cavaleiro de Espadas, Estrela, Nove de Paus. E no fundo do deck, Torre. Enamorados. Ah, entendi. É por essa razão aqui que nenhum relacionamento de vocês com outras pessoas dava certo.
Pode ser que no momento, né, assim, como eu falei, essa leitura é para todos, não. Isso não significa que o fato de os seus relacionamentos não terem dado certo significa que tem a ver com alguém que está voltando do seu passado. Não é isso que eu tô falando. Mas nessa situação aqui, muito específica, para algumas pessoas, o que está trazendo é todos os rompimentos, todas as relações aqui que não deram certo, que por alguma razão foram motivos, essas relações que foram motivos aqui, foram motivos de muito peso, de muito desgaste, de muita sobrecarga, não terem dado certo, foi justamente nossa, gente, fiquei confusa, pera. A razão pela qual todas essas relações pregressas de vocês, todas essas relações anteriores de vocês que não deram certo, tem a ver aqui com a necessidade de algum tipo de cura, tá? Cura da mente, cura do ser, cura da alma, não sei. Então a gente tem a estrela e o Cavaleiro de Espadas, a estrela representando aqui essa cura. Todas essas conexões anteriores, elas não deram certo por uma razão muito específica e tem a ver aqui com um reencontro, tá? Aqui, esse 9 de paus pra mim tá vindo como uma barreira espiritual. Então, a espiritualidade aqui cortava, tá? Propositadamente, todas as relações de vocês. Aqui realmente não era pra dar certo. Porque a estrela me fala de destino. Então, aqui é como se a espiritualidade falasse assim, olha, a gente realmente não queria que desse certo, né? Com nenhuma outra pessoa. Tudo dava tão errado, tudo se quebrava, né? Tudo se rompia, justamente porque a gente precisava que vocês estivessem livres para que no momento específico vocês conseguissem se unir novamente. Imperatriz, Rainha de Ouros e 8 de Ouros. A gente pode saber de mais algo aqui? Sobre essa energia? Ó, Valete de Espadas caiu aqui. E outras, o Sol, 2 de Paus, 9 de Copas, 8 de Espadas e o Mago. Vou voltar aqui porque foram muitas. Vai ser um Valete de Espadas aqui entre a Aliança e o Caixão. Dependurada, papisa, Rainha de Ouros. Existem muitas dúvidas aqui, tá? Para alguém que pode ser uma figura feminina dentro dessa conexão aqui. Não sei se essa conexão envolve, por exemplo, 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Não sei, gente. Vocês vão precisar adequar. A verdade é que tem alguém aqui com uma energia muito feminina, se não for, né? Por exemplo, se for um caso, se for uma relação entre 2 homens. Aqui tá me falando sobre uma pessoa que tem uma energia mais feminina, a pessoa mais feminina do casal. Que ainda se questiona bastante aqui, tentando entender o motivo, né? A razão de um término. Porque, por exemplo, se essa pessoa, se a espiritualidade agora chega e abre essas cartas na mesa e fala que alguém ama, alguém queria estar junto, alguém queria uma estrutura, como é que essa pessoa chegou e rompeu alguma coisa? Mas a ação aqui de alguém, ó, foi enquanto um valete de espadas. Então o valete, ele não tem experiências. Por isso que eu falei, né, sobre a inocência. Não apenas a sua inocência em uma situação, sobre desconhecer um motivo, uma razão, mas aqui me fala, inclusive, sobre a ação muito infantil de alguém. É como se alguém tivesse idealizado nesse mundo da criança, né, dos sonhos, do fantástico mundo do Bob, que para resolver aqui alguma questão que envolvia a relação de vocês, seria necessário um rompimento. Então, assim, eu faço um corte, que não é um grande corte, né? Um corte com essa espadinha aqui do valete, porque eu acreditei que eu teria um resultado, só que, na verdade, isso aqui gerou um peso muito grande. É como se... Porque o dependurado, ele me fala também pela busca das soluções. O dependurado me fala também da busca pelas soluções? Da busca pelas soluções. E... eu não sei, aqui é como se alguém tivesse se retraído. Entende? Porque a sacerdotisa me fala de um mundo muito fechadinho, hermético, uma coisa de ninguém acessa isso aqui, entende? Aqui houve muito sofrimento, é inegável, falando aqui com a carta do dependurado, mas é como se alguém tivesse aqui, né, controlado os seus instintos, controlado as emoções, tentado controlar aqui alguma coisa e esconder. Ou até pelo seu jeito, né, eu não sei aqui como é a sua dinâmica em relação a sentimentos, se você é uma pessoa que costuma se abrir fácil, ou se não. Valete de Ouros, no bloqueio. Isso aqui foi motivo de muito aprendizado para vocês. Muito, muito aprendizado. Não era o que alguém queria manifestar, eu ouvi aqui. Essa pessoa aqui que terminou, que cortou uma aliança, não era o que ela queria manifestar. A morte. De alguma forma, é como se essa pessoa ela quisesse retomar um equilíbrio. Aquilo que eu aqui compreendo como equilíbrio, entende? Numa relação, aqui tem uma coisa de reciprocidade. Então, assim, tem algo que eu não tô tendo mais da forma como eu gostaria de ter. E aí eu faço esse rompimento aqui com a energia do Valete de Espadas, eu acreditava que sairia de uma determinada forma, mas não saiu. E é como se a espiritualidade, nesse momento, tivesse tomado as rédeas aqui de uma situação
Não que não tenha feito antes, mas eu sinto que nesse momento mais específico a espiritualidade toma as rédeas aqui de uma situação, justamente para tentar conduzir a cura de uma pessoa ou de ambas as pessoas nessa relação. 5 de ouros, tá vendo? Aqui trabalha com alguma questão relacionada à carência, mas também me fala de perda. Aqui é como se alguém tivesse perdido uma grande conexão por conta de uma confusão emocional. Então aqui existiam muitas dúvidas, aqui existiam muitos medos, muitos padrões nocivos, prejudiciais, que fizeram aqui com que alguém perdesse esse Ás de Copas. Ás de Espadas, eu tô falando. Aqui vem uma verdade, tá? Sobre a razão pela qual alguém quis voltar para essa energia aqui de solteirice, do 9 de ouros. 9 de espadas. No fim das contas, essa pessoa ela ficou assim, ó. Muita ansiedade, muita agonia. Tem uma coisa aqui de uma pessoa que ficou muito agoniada, mas tudo isso por conta dessa situação aqui, ó. Eu cortei para que alguma coisa fosse... Para que entrasse, né, no entendimento dessa pessoa. Eu queria que alguma coisa entrasse nos eixos, dentro daquilo que eu esperava que teria que ser, só que tomou um outro rumo, tomou um outro direcionamento. Esse é o perigo de a gente tentar antever os passos de alguém, né? Porque eu nunca sei exatamente o que está se passando na cabeça da outra pessoa. Por isso que essa questão de você fazer jogos, né, mentais com alguém, essa coisa de, eu vou demonstrar desinteresse, ou eu vou terminar com você pra você ficar correndo atrás de mim, não sei se esse é o caso, tá? Mas aqui pode ter havido essa situação, alguém que se sentia muito inseguro, alguém que se sentia, de alguma forma, ameaçado ou ameaçada, e fez aqui, é como se o tiro tivesse saído pela culatra. Aqui tem uma coisa de enfiar os pés pelas mãos. Eu poderia ter resolvido de uma forma mais madura, mas eu não consegui fazer isso. Aqui pode ter havido um desespero, uma tentativa de controle, sabe? Relacionada a essa situação. Vamos tirar aqui no de Delfos, time do amor. Aqui pode ser que essa pessoa tivesse muita vergonha de demonstrar sentimentos, tá? Uma pessoa que tivesse limitações, barreiras relacionadas à demonstração de afeto. Ó, vou despertar. Gente, caiu bem em cima. Eu acho muito que é isso, tá? Que eu falei aqui. Alguém que talvez tenha tentado fazer algum tipo de jogo mental com você, porque se sentia extremamente seguro. E você nem imaginando isso aqui. É como se fosse uma realidade completamente paralela, que só pertencia à mente de alguém. Então aqui a gente tem mente, olha. Mente, mente, mente. Aqui é uma coisa sobre a mente de alguém, que era muito perturbada, que era muito... Gente, perturbada, que eu não tô trazendo com o sentido... nossa, que fulano é perturbado, sabe? Maluco. Eu não tô falando disso, não. Tô falando a perturbação no sentido de ausência de paz, de ausência de calma, de calmaria, de ausência de harmonia. Entende? Aqui é como se tivesse uma forte atividade mental que levasse alguém a sempre viver no futuro. Então, assim, nossa, lá na frente alguém vai me deixar, lá na frente alguém vai encontrar outra pessoa melhor, lá na frente alguém, sabe? E é como se essa pessoa não conseguisse se centrar no presente, nas experiências que essa pessoa estava vivendo com você. Claramente aqui é sobre isso. O caixão, o palete de espadas e o despertar vem aqui bem no... tocando essas duas lâminas. Por isso que eu falei, né? Aqui, a partir do momento em que o rompimento se deu, e essa pessoa, sem perceber, também pode ter sido usada aqui pela espiritualidade para causar esse rompimento, porque algum período de muita restrição pelos próximos anos seria vivido, tá? Ou pelos próximos meses. Porque a cura de alguém aqui, ela era muito necessária. Não haveria condição de estabelecer, de construir uma casa sobre um terreno arenoso, entende? Sobre um terreno que não teria estrutura para aguentar esse peso. Então, faltava estrutura em alguém, faltava, e essa estrutura era interna, não era externa, era interna. Porque não adiantaria a espiritualidade chegar com essa casa, chegar com essa aliança, com essa chave, oferecendo de bandeja algo para essa pessoa, sem ela saber administrar a si própria. O inferno, os sonhos, nossa, é isso, gente, meu Deus. Foram situações aqui muito difíceis, e é como se essa pessoa ela sentisse que ela foi devorada pela vida, sabe? Tamanho sofrimento aqui que essa pessoa passou. Vocês têm ideia do que é você ter direito? Não é sorte, é direito. Ter merecimento para encontrar uma conexão dessa aqui. Por isso que eu falei que não é uma leitura para todos. Não tô falando sobre paixão, não tô falando sobre amor. Aqui existe uma excepcionalidade nessa relação aqui. Porque é uma conexão que não fala apenas sobre desejos carnais e nem apenas o amor como nós conhecemos aqui. Aqui tem a ver com uma conexão muito mais profunda, que envolve espiritualidade, dores de amor. Não tô falando? Tempestade, de novo, a estrela. Tudo que foi vivido aqui foi pelo bem de alguém, tá? Assim, eu sei que parece papo de pai, né, de mãe. A tempestade e dores de amor. Na verdade, eu poderia ter colocado assim, né, que aí fica menos poluído. Aqui foram muitas situações difíceis. Essa tempestade aqui foi dentro de alguém.
Meu Deus, gente, eu ouvi aqui que alguém quase enlouqueceu nesse processo aqui. Porque essa pessoa, ela tentava tirar você da mente, ela tentava, eu não sei, uma coisa que de limpar o corpo, para que essa pessoa resetasse a mente. Eu não sei se isso faz sentido. E aí essa limpeza do corpo poderia ser uma experiência com novas pessoas. Mas alguém realmente quase enlouqueceu aqui nesse processo. Eu não consigo me desvencilhar do seu cheiro, eu não consigo me desvencilhar do seu gosto, aqui tem uma coisa de gosto, eu não consigo me desvencilhar do seu gosto, eu não consigo me desvencilhar das experiências que eu tive com você, eu não consigo, isso tá me consumindo. Teve uma pessoa que, por isso que eu falei, quase como se a sensação aqui fosse de uma bactéria me devorando, sabe? De uma coisa que me devorando, eu não tô sabendo lidar com isso. E pegou aqui alguém completamente de surpresa. Porque essa pessoa aqui, ela já deve ter se relacionado com inúmeras outras pessoas. Gente, eu nem sei, coisa assim de muita gente mesmo, sabe? De muitas mulheres, se for caso de homens, se for. Não sei, mas aqui tem uma coisa assim de. A estrela, né, com essa. Com essa referência que a gente tem do céu, né? A gente olha para o céu e aquele céu extremamente estrelado, muitas estrelas. Aqui tem uma coisa de uma pessoa que já se relacionou com muitas outras parceiras, com muitos outros parceiros, mas não conseguiu se desvencilhar de você. E eu tô sentindo que isso aqui tem a ver com a energia masculina, tá? E aí, lembrando, mesmo se forem duas mulheres, aqui tem a ver com a parte mais masculina desse casal. Eu não sei se essa pessoa ela vai conseguir nessa volta expor tudo isso pra vocês, se ela vai conseguir falar tudo isso pra vocês, mas se isso não acontecer, fique sabendo desde agora, tá? A vaidade e a lua. Essa pessoa escondeu aqui porque ela não queria que você compreendesse que, isso aqui nos cortes, tá? Porque essa pessoa aqui, ela não queria que você compreendesse que ela tinha um fascínio por você. Eu ouvi exatamente essa palavra. Alguém aqui era fascinado por você. E essa pessoa, ela queria esconder isso por conta desse medo, né, de ser conduzido, talvez, por você, por acreditar que se vulnerabilizar, que falar, que ser sincero em relação aos sentimentos, poderia ter colocado essa pessoa nas suas mãos, entende? Então aqui havia muita projeção, tinha um problema aqui de projetar muito. Talvez fosse alguém que já tivesse um hábito, como eu disse, de fazer jogos de desinteresse, e por essa razão essa pessoa acreditava que você também vivia no mesmo padrão. Então, assim, se eu falar sobre o quanto eu gosto dessa pessoa, se eu me vulnerabilizar, né, se eu demonstrar, se eu me expressar, pode ser que essa pessoa faça comigo, mesmo que eu já fiz com outras pessoas. Ó, a reconciliação e a solidão. Então aqui realmente vem, depois de muito tempo, depois de muita espera, uma reconciliação, tá? A solidão, a inocência, a timidez, o despertar. Tem alguém que tá muito, muito envergonhado. Não sei por que eles disseram isso. Ou pode ser que essa vergonha aqui seja relacionada realmente à mãe. Eu vou mostrar, tá? Mas é porque a alegria tem muita nudez aqui. E a arte. A gente bate no tripé. Aqui, pra mim, essa mãe, alegria, veio com duas possíveis interpretações. A primeira, que a mãe, a sua mãe ou a mãe dessa pessoa aqui, ela pode ficar muito feliz com uma relação, principalmente porque existe aqui a possibilidade de vocês terem filhos, e muitos filhos, tá? Ou pode me falar aqui que essa pessoa, ela sonha demais, ela idealiza demais você sendo mãe. E existe uma alegria aqui, eu ouvi uma alegria aqui que não se pode conter. Essa pessoa não vai conter a alegria quando souber, ou se essa pessoa já soube que você tem uma vontade aqui muito grande, muito forte também dessa maternidade. Aqui pode ser alguém envolvido, muito ligado às artes, tá? Não que necessariamente essa pessoa trabalhe com o mundo artístico, mas pode ser uma pessoa que goste muito de arte, ou você também, ou ambos, né? Não sei. Proteção angelical, muita proteção, gente, múltiplos amores, é isso que eu falei, e o bem-estar material. Aqui alguém foi, mesmo, né, múltiplos amores, mesmo que essa pessoa ela tenha tido muitas experiências, não sei por que tá vindo isso, assim, de, sei lá, acima de 50, acima de 70, sabe, mulheres, não sei. Mas aqui, por mais que essa pessoa ela tenha tido muitas experiências, de alguma forma que você conseguiu se sobressair
nessa imensidão de pessoas. E não talvez porque você fosse a mais bonita, não talvez porque você fosse a mais inteligente, mas aqui tem alguma coisa a ver com conexão. Então, meus olhos brilham porque em você eu me sinto em paz, eu me sinto pertencente, eu me sinto em casa, mas tem muito mais a ver até que isso, tá? Tem uma coisa que realmente é como se fosse uma valsa, sabe? Duas pessoas aqui dançando numa harmonia, tem um compasso. É como se essa pessoa ela conseguisse te entender muito bem, te ler muito bem, e você também conseguisse ler essa pessoa. No sentido de conexão. Mas aí quando a gente vem para essa parte mais aprofundada, né? Quando você vai destrinchando essas camadas, tem coisas aqui que ainda ficaram pendentes para serem resolvidas, como essa questão que eu falei sobre a confusão emocional que alguém tava. Então alguém aqui gostava muito dessa ideia de jogo, de conflito, sabe? De jogar com a mente. Então, era alguém que estava acostumado a se relacionar de uma forma rasa, e nessa forma rasa, era ok jogar, era ok manipular, era ok conduzir dessa forma. Quando eu conheço você e é muito profundo, é muito forte, esse jogo não funciona, porque você tá numa outra realidade, você tá numa outra dimensão. Entende? Aqui tem uma dimensão que é muito espiritual. Por isso que o jogo aqui de alguém, por isso que a artimanha que alguém tentou fazer com você, ela não deu certo. Cara, essa pessoa te ama num nível que eu não sei, eu acho que eu nunca vi isso aqui não. Tem uma coisa até de veneração. Eu sei lá, eu enxerguei uma estátua aqui. Sabe aquela coisa de venerar uma imagem de romance? A lua, triunfo, tentação. Essa pessoa ela esconde muito isso, mas tem algo aqui que é muito forte. Muito forte, muito forte, que transcende a matéria, que transcende vocês, sabe? É uma coisa muito forte, realmente. Gente, eu gostaria muito de continuar tirando aqui, desvendando mistérios, mas a gente já tá com uma leitura de 41 minutos. É óbvio que depois da edição eu vou diminuir um pouco essa minutagem, mas tá bem longa. E eu fiquei meio desacostumada de fazer essas leituras longas. Não sei se todos gostam, né? Eu sei que tem gente aí que, vez ou outra, pede pra voltar esse formato de leitura, com leituras mais longas, mas eu acho que não é a realidade de todo mundo. Enfim, no Cavaleiro de Espadas e no Valete de Espadas, Gêmeos, Libra, Aquário, na Estrela, Aquário. Então, espadas aqui bem forte, né? E a gente teve também outro Valete de Espadas aqui na Criança. Escorpião na Morte, que é o arcano de vocês. Touro, Virgem, Capricórnio no Valete de Ouros. E na Rainha de Copas, Câncer, Peixes ou Escorpião com a cegonha. Por hoje é só. Ah, sim, na Justiça, Libra, mas esse deck aqui é Capricórnio. Por hoje é só, espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.